Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Globo demonstra toda sua submissão aos Estados Unidos e ao Centrão, e recebe um esculacho e lição de patriotismo do novo presidente do PT, Edinho Silva, espia. E aí a minha pergunta para o senhor é, em que momento que o governo ou o PT vai buscar o diálogo ou aprofundar o diálogo com o centro, sendo que o centro é quem vai dar a vitória para o próximo presidente, e foi o centro que também apoiou Lula e o ajudou na vitória de 2022, e adotar um pragmatismo também nesse diálogo, inclusive um pragmatismo que passa por esse ponto que a gente está falando agora, a relação com os Estados Unidos. O que a gente ganha com isso? Ô, Júlia, nós somos uma nação, Júlia. Nós somos um país, nós somos um povo. Nós não somos um puxadinho dos Estados Unidos. Nós não temos que ter uma relação de submissão com os Estados Unidos. Nós temos que ter uma relação de respeito, como nós tivemos no governo Biden, tivemos com Obama, tivemos com tantos governantes americanos. O Brasil sempre foi parceiro dos Estados Unidos. Agora, nós não podemos ser um parceiro de joelhos. Nós não podemos ser um parceiro submisso. Nós não podemos ser um parceiro que recua a cada ameaça do governo americano. O governo americano estabeleceu uma política internacional de ameaça a todos os países do mundo. Não é só o Brasil. Ele ameaçou o Canadá, ameaçou o México, ele ameaçou todos os países europeus, ele ameaça o tempo todo. E nós vamos recuar, ou seja, nós vamos deixar de defender a nossa autonomia enquanto país, nós vamos deixar de ser um povo autônomo, nós somos um povo, nós formamos uma nação, a nação do povo brasileiro. E nós temos que nos posicionarmos enquanto nação. Relação de respeito aos Estados Unidos, relação de respeito à comunidade europeia, relação de respeito a todos os nossos parceiros e a todos os países. Mas relação de submissão, não. Nós não podemos ter uma relação de submissão. Um líder do tamanho do presidente dos Estados Unidos, que tem uma posição racista, de obrigar o prefeito de Nova York a pagar uma frase, inclusive, que denuncia um crime de racismo nos Estados Unidos, né? O presidente que algema um adolescente brasileiro porque ele é filho de imigrante, um presidente que deporta imigrantes algemados para El Salvador, um presidente que persegue imigrantes em território americano, um presidente que se solidariza com a primeira-ministra assumidamente fascista na Itália, um presidente que manda seu representante dialogar com os nazistas na Alemanha. Esse presidente, para mim, ele tem um posicionamento político que se identifica com o fascismo, portanto, ele expressa o pensamento fascista no século XXI. O governo do presidente Lula foi o governo que criou as condições para que a economia crescesse, que a gente tivesse crescimento estável na economia, que nós tivéssemos a menor taxa de desemprego da história do Brasil, que o país tivesse previsibilidade, estabilidade. Então, eu penso que é um governo de muito diálogo. O governo do presidente Lula reagiu porque foi imposto a ele uma derrota no momento de diálogo. Você não pode chamar alguém para conversar e no meio da conversa você ser agressivo. Não existe isso. O diálogo, ele tem que ser construído entre as partes. Se o presidente estava conversando com o Congresso Nacional para acharmos o ponto de equilíbrio de uma matéria importante para o Brasil, que eu acabei de falar agora há pouco, que nós provocarmos justiça tributária, nós acabarmos com os privilégios. Nós não queremos um país de privilégios, nós queremos um país de igualdade de oportunidades. Se nós estamos dialogando nesse sentido, como que você põe a matéria para votar? O erro não foi do governo, o erro foi do Congresso. Agora, isso vai interromper o diálogo? Não. Nós temos condições de retomar o diálogo? Sim. E eu penso que é o que nós temos que fazer agora.